Bom, a ideia aqui é fazer uma aula com você, né, falando aí, né, sobre os principais pontos que você precisa considerar para abrir a sua agência, né? Muita gente me pergunta, muita gente chega até a mim e tem essa dúvida, não sabe o que fazer, não sabe qual a primeira ação que deve tomar para abrir a sua agência. Bom, antes de entrar, né, nas questões práticas, eu quero considerar com você duas questões aí importantes. A primeira dela é sobre o mindset que você precisa ter para entrar nesse negócio, tá, gente? É importante eu dizer para você que talvez está vendo essa aula e não me conheça. Meu nome é Julian, eu sou o CEO hoje da Hawk Marketing. A Hawk Marketing é uma consultoria de growth marketing. Nós estamos aí no ano de 2023. Essa consultoria, a Hawk, ela é um spin-off de uma agência de marketing digital que foi inaugurada em 2013. E bem antes disso, em 2005, foi quando eu abri o meu primeiro CNPJ, 2005 para 2006. Então eu tenho bastante, eu costumo dizer assim, não é nem experiência, né? Eu tenho bastante, passei por bastante coisa, né? Tenho uma jornada grande aí, errei muito, tropecei muito e com isso aprendi bastante para poder trazer para vocês toda essa experiência que eu tive aí, tá bom? Bom, o que eu quero falar com você com relação a mindset, né? Ao que você precisa ter com relação a mindset. A primeira coisa delas é que, mesmo que você comece pequeno, você precisa pensar como grande. Então, muitas vezes eu acabo vendo a pessoa que está começando ali, é um gestor de tráfego, ou é um social media, ou é alguém que está se formando na faculdade e quer abrir seu negócio, ou é alguém que já atende alguns clientes como freelancer e está querendo também abrir seu negócio. É a pessoa não ter cabeça de empresa grande, não pensar que ela vai crescer, que em pouquíssimo tempo você pode escalar o seu negócio, chegar ao ponto de faturar milhões de reais. Eu não estou aqui falando para te iludir, para gerar aí uma ilusão em você, né? Eu estou aqui te dizendo algo que é um fato, tá? E foi assim que foi comigo, né? Comigo foi dessa forma. A gente cresceu muito rápido, a gente começou a faturar muito, muito rápido. Então eu quero que você também possa faturar muito, muito rápido, mas é importante que você comece pequeno e pense grande. Você precisa pensar como uma empresa mesmo, né? E mesmo que você seja só uma pessoa, pense como uma empresa, ok? Mas comece pequeno, né? É importante não querer começar grande, tá? Você precisa pensar como grande, mas começar pequeno. E com relação a isso, algo que eu considero muito importante é que você prepare-se para crescer. Como é que você vai crescer o seu negócio? Como é que você vai fazer a sua operação se tornar grande? Se você não está preparado, se você não tem preparação para crescer o seu negócio. Então, prepare-se para crescer e posicione-se como uma empresa, mesmo que você seja só uma pessoa, como eu acabei de dizer. O que é estar preparado para ser grande? O que é estar preparado para crescer? Você vai começar uma empresa, mesmo que você comece como MEI, já tenha a noção de que muito em breve você vai precisar abrir um CNPJ, né? Você vai precisar abrir uma sociedade limitada, né? Então você vai precisar ter uma empresa constituída, né? Com isso você vai precisar de uma assessoria de contabilidade, você vai precisar ter uma ferramenta de gestão financeira, né? Então, eu não estou dizendo, gente, presta bem atenção nisso, que você precisa ter isso agora, quando você está abrindo o seu negócio, mas você precisa ter em mente que você vai precisar disso. Você vai precisar de uma ferramenta para gestão de equipes, de times. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais na frente, mas você vai precisar aí de uma série de ferramentas, de uma estrutura para o seu negócio, que é importante que você já tenha isso em mente, né? Quando eu falo de parecer grande, né, de ser pequeno e parecer grande, ou começar pequeno e parecer grande, pensar como grande, eu vou te dar um exemplo prático aqui. Eu vejo muita gente, tá, gente? Muita gente mesmo, que já atende uma quantidade legal de clientes, às vezes já tem até um pequeno time, e não tem um e-mail com o seu domínio.
né? O e-mail é @gmail até hoje. Então, assim, são coisas que é, um cliente que ele vai receber uma proposta sua @gmail, ele já começa a não te dar credibilidade a partir daí. São detalhes pequenos que fazem toda a diferença no fim do dia, né? Fazem toda a diferença no final aí das contas. Então se posicione como uma empresa, tem uma marca, tem um nome, vou chegar lá, vou falar sobre isso, mas é importantíssimo você ter essa mentalidade, tá bom? Bom, a outra questão super importante que eu gosto de falar para quem está nesse processo de começar a abrir o negócio é não queira resultados imediatos. Gente, não adianta você querer ter resultado imediato, não adianta você querer abrir um negócio e achar que você vai ganhar milhões da noite para o dia. Esse mercado, né, de marketing digital ele acaba trazendo muita ilusão, né? As pessoas acabam é, tendo essa ilusão de que vão ganhar muito dinheiro e vão ficar ricos da noite para o dia. Esse da noite para o dia demora bastante tempo, tá, gente? Você pode ter uma empresa lucrativa sim, se você começar organizado, se você seguir isso que eu estou te dizendo aqui. Você pode ter uma empresa que vai te dar bons frutos, né? Vai te dar dinheiro, você vai ter condição de ter sua casa, de viajar, de ter seu carro, mas é importante que você entenda que isso não é imediato. E por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa vem com essa mentalidade de ganhos imediatos, de lucros imediatos, e ela não entende que o negócio ele precisa amadurecer, ele precisa de um tempo para acontecer, você precisa investir no seu negócio, você não pode tirar todo o caixa da empresa. E com tudo isso que acontece, às vezes você não vê tanto esse resultado financeiro a curto prazo, e aí a pessoa acaba desistindo, falando, não, isso não é para mim, dá trabalho demais, não dá grana, eu não gostei disso, e acaba procurando outra coisa para fazer e desistindo aí quando ela quer resultados imediatos. Então, dá retorno? Dá retorno sim, mas demora, não é da noite para o dia. Pense em construir um negócio sólido. Não pense em fazer algo que vai te dar muito dinheiro, mas que você vai enganar cliente, que você vai se queimar no mercado, e que você vai cobrar talvez um valor que não representa a entrega que você faz. Isso vai te queimar, isso não é bom, tá? Trabalhe pelo longo prazo, né? Pense aí sempre nos próximos 3, 5 anos, pensando em planejamento, né? Não é que só vai ter retorno daqui a 5 anos, mas pense de forma planejada para construir a sua empresa, porque você está começando do zero, todo mundo que começa do zero precisa fazer essa construção. Bom, já falamos de mindset, vamos começar aí, então pelos primeiros passos aí que você precisa seguir para fazer o seu negócio aí decolar e dar muito certo. Bom, primeira coisa que eu sempre digo, né, por mais que você seja uma urgência, por mais que você seja só uma pessoa, lembra quando eu falei que você tem que pensar como empresa, que você tem que pensar grande? Tenha um nome, tenha uma marca, né? Trabalhe o branding do seu negócio. Por que é importante ter isso? Isso vai passar profissionalismo, isso vai te posicionar, ou seja, vai trazer posicionamento para o seu negócio, isso vai posicionar você como a empresa que você quer se tornar, como aquilo que você quer ser, uma empresa focada em um determinado segmento. O nome, a marca, ele te ajuda você a se posicionar, né? Ajuda o seu negócio a se posicionar. É um negócio que você pretende futuramente internacionalizar, é um negócio que você pretende atender um determinado segmento do mercado. Então, o nome ele é muito importante, tá? Para te posicionar. Vou te dar um exemplo aí da minha empresa, a Hawk. Quando a gente criou esse nome, a gente pensou em criar um nome forte, curto e que também fosse um nome que nos permitisse internacionalizar. Hoje nós internacionalizamos o negócio. A gente atende clientes nos Estados Unidos, temos uma sede em Boston, nos Estados Unidos, e atendemos clientes por lá. E não tivemos que mexer no nome, né? O nome ele já foi criado pensando nisso. Valor agregado, né? Você que tem uma marca que trabalha o branding do seu negócio, isso gera valor para o seu negócio, né? Então você vai ter aí valor agregado porque você tem uma marca por trás, porque você trabalha essa marca, você traz um posicionamento junto com essa marca, se posiciona como uma autoridade naquilo que você está fazendo, isso agrega valor e te ajuda a cobrar melhor,
te ajuda a fechar cliente mais rápido. E autoridade, né, que é o que eu acabei de falar. Quando você trabalha a sua marca, trabalha o branding da sua empresa, você gera autoridade, né? Quando o cliente ele olha para um cara ali que é só uma pessoa, né? Ele vê, ele enxerga dessa forma, é só uma pessoa, não tem marca, no e-mail do cara é @gmail, não tem um site legal, não tem uma branding construída, e ele olha para um cara que tem todo esse trabalho feito, por mais que você também seja uma pessoa só, por mais que você seja uma urgência, você passa autoridade quando você trabalha a marca da sua empresa. Beleza, gente? Bom, falamos aí dessa parte de nome e marca, então vamos entrar aqui na definição de nicho. Deixa eu fechar as chavinhas aqui. O que é isso? Você precisa definir, né, nesses primeiros passos. Lembrando que essa aula aqui, gente, ela é focada nos primeiros passos, tá? Aqui a minha intenção é passar para você, dar um norte para você sobre os primeiros passos que você precisa tomar aí para dar o pontapé inicial, né? Tomar a atitude aí de seguir com a sua agência, você que talvez esteja já planejando há bastante tempo e ainda não teve coragem para começar. Então, a ideia aqui é isso, ok? Depois você vai encontrar conteúdo aqui sobre muitas outras áreas aí dentro desse universo de agência. Bom, você vai começar a sua agência aí, você precisa definir. Você vai trabalhar um nicho específico, ou seja, você vai atender um segmento de mercado, seja a área da saúde, a área de construção civil, de empreiteiras e imobiliárias, né? Trabalhar com imóveis, ou a área de venda de carros, ou vou atender só e-commerce, né? Só varejo, ou só B2B. Então você precisa definir se você vai ter uma empresa que vai atender um segmento específico ou se você vai ter uma empresa que vai ser generalista, ou seja, ela vai atender qualquer segmento e não vai se especializar em uma vertical, né, em uma área específica. Bom, eu vou te falar um pouquinho de vantagens e desvantagens de você seguir aí nesse caminho nichado. Quais são as vantagens? Você vai ter mais autoridade. Imagina o seguinte, o cliente ele é um médico e ele está procurando uma agência. Ele encontra uma agência que é generalista, que atende todos os segmentos. E ele encontra uma agência que é especializada em médicos. Qual dos dois você acredita que ele tem a tendência de fechar? Então, é óbvio que ele vai ter uma tendência muito forte de fechar com a agência que é especializada em médicos, porque tem mais autoridade no assunto, tem mais experiência nesse segmento, trabalha com vários outros clientes do mesmo segmento, os profissionais dentro da agência são focados nesse segmento, isso traz um ganho de autoridade para o seu negócio. Outra coisa é que você vai ter cases relacionados à área de médicos. Então você vai falar com médicos, você vai trazer vários cases nesse segmento, você vai conseguir convencer, né? O poder de convencimento ali para trazer esses cases, ele acaba sendo muito maior. A especialidade do seu time, né? Você especializa em um único segmento, isso acaba trazendo uma facilidade para a sua operação, ajuda na questão operacional, você seguir um único, ter um único segmento ali para atuar, né? Então isso vai te ajudar bastante, tá? E a outra questão é o potencial de escala, ou seja, você pode escalar muito rápido dentro de um determinado nicho, porque a concorrência também acaba sendo menor dentro de nichos, né? Você vai concorrer mais com agências nichadas do que as generalistas, ou seja, você reduz aqui o escopo de competição e você consegue crescer dentro dessa área, você consegue ter muitos clientes dentro de um nicho específico. Mas não só maravilhas aí, a gente também tem algumas desvantagens. O universo de clientes que você vai poder atuar é menor. Então você vai poder atuar ali, você atende médicos, é só médicos. Se chega uma pessoa de um outro segmento, para você ter realmente um posicionamento, é algo que eu sempre indico, né? Se você é posicionado naquele segmento, não atue fora do seu nicho, né? Então, se você escolheu seguir por um caminho de nicho, não atue fora do seu nicho, porque isso atrapalha o posicionamento do seu negócio, né? Lembra quando eu falei lá da marca também, que ela te ajuda a trazer posicionamento? Se você vai escolher um nicho, por exemplo, da área de saúde, a sua marca pode ser atrelada a isso. Apesar de que, né, eu sempre coloco aí
a observação de que se você vai ter uma marca voltada para um nicho específico, tenha um cuidado, porque depois você pode ter que mudar essa marca caso você decida abrir a sua operação para atender outros nichos, né? Então tenha esse cuidado aí. O universo de clientes potenciais é menor, né? E você limita o seu escopo de atuação, né? Ou seja, você não pode, né, acaba não podendo atuar em outras áreas, porque se você decidiu que você vai seguir naquele nicho, para que você seja o melhor, para que você tenha autoridade dentro desse nicho, você precisa se ater a esse nicho que você escolheu, isso acaba limitando aí o escopo de atuação da sua empresa, tá bom? Generalista, né? Você optou aí por ser, né, por ter uma agência generalista, então você vai, vou te falar um pouquinho aí das vantagens e desvantagens, ok? Vantagens: universo maior de empresas e clientes, né? Vantagens de um frente ao outro, na minha visão, basicamente essa aqui mesmo. Eu vou até escrever uma outra vantagem aqui, ó, que é o seguinte: você tem um ganho de experiência, né? Você tem um ganho de experiência em segmentos diferentes. Acaba sendo uma vantagem também, porque você expande o seu leque de atuação e tem um ganho de experiência aí em segmentos diferentes. Isso é bem bacana e acaba sendo uma vantagem de seguir aí por um nicho, não, desculpa, de seguir por um segmento generalista, beleza? Desvantagens: não tem tanta especialidade em determinados segmentos. Ou seja, você não caiu um lead ali para você, um cliente para você conversar, um prospect, e esse cara ele é do segmento de construção civil. Você nunca atendeu nenhum cliente nesse segmento. Isso você não tem especialidade nesse segmento, você tem que aprender a trabalhar esse segmento. Isso acaba dificultando um pouco ali a sua negociação, né? Você não vai ter ali um case específico da área, você não vai conseguir talvez convencer também de que você consegue atuar nesse segmento. Tem segmentos que são muito específicos, né? Eu venho de uma estrutura que é generalista, né? Nós tivemos um momento onde nós nichamos para um determinado segmento, mas mantivemos uma operação ainda generalista. E eu posso dizer assim, é interessante porque sempre que a gente está ali naquele processo de proposta com o cliente, cai alguns segmentos, né? Por exemplo, eu citei um que é a área da saúde, a área do agro, que o pessoal fica muito com o pé atrás, né? Fica assim, mas será que você vai dar conta de falar com o meu público? Meu público é muito diferente, é um público muito específico. Será que você consegue fazer isso? Sempre tem esse questionamento. E aí, sempre que você tem, se você tem a experiência anterior, você tem um case ali anterior desse nicho específico desse cliente, é matador, né? O cara vai falar assim, não, beleza, você consegue me atender, vamos para frente. A concorrência, quando você fala de um segmento generalista, ela é muito maior, né, do que quando você vai para um segmento nichado. Então, a concorrência é muito maior, isso é uma grande desvantagem. E o potencial de escala, ele acaba sendo menor. Por quê? Porque como você tem muita concorrência, você não consegue focar em um segmento específico, ou seja, a escala ela está muito relacionada principalmente a frameworks, a como você formata os processos do seu negócio. Então, se você atende vários segmentos diferentes, você não consegue ter um formato único que vai encaixar para todos os clientes, para todos os segmentos. Quando você tem um formato específico, você tem uma estrutura de processos que consegue atender de forma específica e com isso você consegue talvez escalar melhor a sua operação, principalmente quando a gente está falando de processos, tá? Que é uma área que a gente vai entrar mais a fundo, mais à frente, ok? Bom, então a gente falou de nome e marca, né? Antes disso falamos aí de mindset, falamos de definição de nicho, né? Se você vai escolher uma empresa nichada ou generalista, te apresentei aí as vantagens e desvantagens de cada segmento, tá? E aí nós vamos para a estrutura da operação. O que seria a estrutura da operação? Qual o time que eu tenho que ter? Como que eu vou distribuir esse time? Como que vai ser? O que eu tenho que fazer aqui dentro do meu negócio? Lembra que eu te falei que você tem que pensar grande? Mesmo que você esteja começando pequeno,
Então, beleza, você às vezes é uma pessoa só, ou é um mais um sócio, são duas pessoas, e aí vocês precisam começar a organizar o negócio de vocês. Quando vocês começarem a crescer, quem que tem que estar no time, quais áreas eu preciso colocar primeiro, né? Como que eu organizo essa estrutura? Bom, eu costumo dizer, gente, que o CEO, tá, que é a pessoa que, mesmo que você tenha um sócio, vocês precisam definir entre esses dois cargos aqui, tá, quem vai ser CEO, quem vai ser COO, tá? Porque que, na minha visão, é a melhor maneira de distribuir uma sociedade aí entre dois, né? Se a gente tem mais aí, a gente traz outras divisões, mas principalmente entre dois, dentro de um ambiente de agência. O CEO é aquele cara que ele vai focar mais, gente, nessas questões aqui, ó, gerar negócios. Ele vai focar em gerar negócios, ele vai focar em manter a operação. Desculpa. Esse cara aqui vai focar em gerar negócios, enquanto este cara aqui vai focar em manter a operação rodando. Estou resumindo bastante para vocês, mas o CEO ele é aquele cara que ele vai ser tomar a frente ali da operação como sendo a cara da empresa, né? A imagem da empresa. É aquele que vai estar à frente de negócios. Se você não tem um time comercial, muito provavelmente o CEO é aquele que tem que estar à frente disso. É aquele que tem que apertar a mão do cliente, é aquele que tem que aparecer quando tem um problema grave com o cliente, é aquele, obviamente, que vai tomar frente também, né, da operação em termos de tomada de decisões mais importantes. Se você tem um sócio que vai assumir a função de COO, e aí trazendo para você o que é o COO, é uma pessoa de operações, porque dentro de uma agência você tem aí alguns pilares importantes, né? O pilar de trazer captação, captar clientes, fazer a parte burocrática ali, óbvio, mas trazer clientes para o negócio. E você tem um outro pilar, um outro ponto ali muito importante que é manter a sua operação funcionando, manter a sua operação rodando, ter os times alinhados, as entregas precisam acontecer. E quem cuida disso é o head de operações ou o seu COO, que é o seu Chief Operator Officer, ok? Que é o cara que está focado ali em operações. Então eu dividiria dessa forma, ok? Se você não tem um sócio para ser um COO, você pode ter um head de operações, que vai ter a mesma função, mas com foco mais operacional, menos estratégico. Um gestor de projetos é uma função essencial dentro do negócio também, que é aquela pessoa que vai coordenar os projetos dentro da empresa, dentro da agência. No modelo tradicional de agência, esse profissional ele era chamado de atendimento. Em algumas agências, o pessoal ainda tem essa função como relacionamento com o cliente. Eu gosto de trazer essa função junto da função de gestor de projetos, porque é o cara que ele vai estar conectando o cliente aos projetos dele dentro da agência, ou seja, ele vai coordenar o time internamente e também vai fazer esse processo de atendimento externo. Então a gente consegue ali criar, né, uma sinergia nessa função para que ela seja uma função que funcione, que faça a operação rodar. Nós criamos praticamente esse cargo, que é o cargo de analista Martech, né? Eu chamo ele de analista Martech. Ele é um cara que ele cuida de integrações, ele cuida de automações. Então ele lida lá com fluxos de chatbot, com automações de inbound marketing dentro de plataformas de automação, automações de disparo de e-mail, integrações com CRM, aquela parte mais técnica, mais complexa. É um cara que ele entende um pouco de programação, ou pelo menos ali dessa parte tecnológica de integrações, de ferramentas, e tem noções, obviamente, de marketing. Então, ele entra nessa linha de Martech. Não é um profissional que você precisa ter agora, no começo do seu negócio. Depende muito de que nicho que você vai atuar, que segmento que você vai atuar, mas é um profissional que você logo vai precisar dele. Designer é um cara que você precisa ter. Existem casos onde o sócio é designer. Isso, assim, pode ser bem interessante, tá? Porque designer
É muito difícil você ter um bom designer, é um profissional que está cada vez mais escasso, cada vez mais difícil de ter dentro do negócio, é um profissional essencial para uma agência rodar, se for uma agência que não vai ser específica de gestão de tráfego ou de performance, ou que trabalha só realmente atração, captação, né? E que trabalha o escopo completo, né? Que é o que a gente chama de agência full service. Eu posso falar um pouco mais disso também com vocês. Bom, o copywriter também, você precisa de um bom copywriter, uma pessoa que sabe escrever. Existem casos também onde o copywriter vem como sócio, é bacana, é interessante. Eu costumo dizer que o CEO ele precisa entender um pouquinho de cada uma dessas áreas. Então, o CEO ele é o cara que vai ser CEO não é aquele cara que, o meu sócio aqui, meu amigo, ele conversa bem, ele fala muito, ele gosta de conversar, então esse cara vai ser o CEO. Não. O CEO ele tem que ter um perfil de liderança, ele tem que ser um cara que faz negócio. Quando a gente fala gerar negócios, fazer negócios, não é que o cara é simplesmente vendedor, né? Se você tem uma empresa, independente da sua função, você tem que ser vendedor, mas você não pode ser simplesmente um vendedor. Você precisa, de fato, ter liderança e entender um pouquinho de cada uma das áreas aí dentro da agência. Analista de social media, e aí, isso aqui é importante falar, gente, porque depende muito da sua estrutura. Tem estrutura que você vai ter um analista de social media que é o cara que escreve, ele é copywriter e também é social media, é o cara que vai lá fazer agendamento, criar as postagens. E tem casos onde o analista de social media é um cara que entende de tráfego, né? Então vai depender muito de como você quer estruturar a sua operação. Tá? Você pode ter um que é só copywriter, um que é só social media, um que é só gestor de tráfego, mas você pode ter uma pessoa que acumula funções, principalmente no começo do seu negócio. Né? Está começando a operação, você não tem muita grana para distribuir entre um time grande, então você pode enxugar isso aí, dependendo de acordo com a sua demanda. Um Data Analytics também é um profissional, assim como analista de Martech, que eu diria que é um privilégio. Né? Não é um profissional barato, não é um profissional fácil de se ter e não é um profissional que você necessita em uma operação enxuta. Se você tem uma operação menor, né, você vai precisar, cara, de um copywriter, um designer, pelo menos, uma dupla ali, alguém para gerenciar o negócio como um todo e gerar negócios, e alguém para ser, pelo menos, gestor de projetos e lidar direto com o cliente, e obviamente, gestor de tráfego. Né? Com isso, você já forma aí um início de uma operação de agência, depois você vai encaixando essas funções. Administrativo financeiro é uma função que pode ser acumulada, né, para o CEO. Em muitos casos, o CEO ele é quem também toca o administrativo financeiro e já, enfim, acumula essa função. E em outros casos, você pode ter uma pessoa ali, nem que seja para fazer o operacional do financeiro da sua empresa. Beleza? Bom, gente, esses aqui são aí as principais funções que a gente chama de uma estrutura. Tem estruturas que você pode dividir os times em squads, né? Suponhamos que você tem aí uma empresa já mais ou menos estruturada, você está querendo crescer o negócio, aumentar a operação, você pode dividir isso em squads, ou seja, você vai ter times, né, de copywriters com designers e gestores de projetos, que você vai criando grupos que vão atender determinados tipos de clientes. Você pode, quando eu estava falando ali de nichar ou generalizar, você pode ter uma operação nichada dentro da sua empresa. Ou seja, eu sou uma agência generalista, mas eu tenho um nicho que atende o segmento de venda de automóvel. Isso é totalmente possível. Então, dá para seguir aí também por esse caminho, tá? Pode ser bem legal. Bom, ainda falando de serviços aqui, né, que eu tinha comentado, a gente tem a questão do nicho de atuação de mercado e a gente tem a questão do nicho de serviço. O que seria isso? Você pode oferecer serviços, né, e muitos serviços, um escopo amplo de serviços dentro da sua operação, sendo uma empresa full service, uma agência full service, ou seja, você atende design, você atende, né, branding, você atende só produção de texto quando o cliente precisa,
você tem gestão de tráfego, você tem um analista Martech, como eu comentei, que trabalha automações, integrações, você tem um especialista de inbound marketing, você tem, às vezes, existem agências que atuam na área de outbound marketing também, então você atende o escopo completo. Né? Existem casos, e aí eu não concordo muito, mas existem casos de agências que também entregam, além da frente da entrega de marketing digital, entregam serviço offline. Por que eu não concordo? Porque eu acredito que isso, eu estou falando do lado de agência, tá, gente? Que isso vai acabar trazendo muita confusão para dentro da sua operação, porque quando você começa a produzir material off, o designer, nem sempre o designer que está acostumado com o digital, ele é um cara bom para fazer panfleto, cartaz, outdoor, e a gente sabe que nesse segmento de mídia off, de mídia tradicional, acaba a demanda, né, o trabalho ali acaba sendo muito grande o esforço e a rentabilidade nem tanto. Então, mas tem agências que atendem tanto o off quanto o on, tá? O digital e o tradicional, e atendem bem, né? Atendem bem essas duas áreas. Mas se você for ser uma agência aí full service, né? Fique só no digital, né? É uma dica que eu dou. Não saia do digital, né? Mas dentro do digital você é full service. Você faz tudo, todo serviço ali dentro do digital está no seu escopo. Ou você pode ser uma agência nichada também com relação a serviço. E você pode ser uma agência generalista com relação ao mercado e nichada com relação ao serviço. O que seria isso? Eu atendo apenas gestão de tráfego, ou eu atendo apenas produção de conteúdo, né? Ou eu sou nichado em eventos online, mas eu atendo qualquer segmento de mercado. Ou eu sou nichado em data analytics, eu só trabalho com dashboard, estruturação de dados, mas eu só atendo, aliás, eu sou generalista, eu atendo o mercado todo. Ou você pode nichar serviço e nichar área de atuação de mercado, mas com isso você está sempre trazendo cada vez menos, a possibilidade menor de atuação, né? Apesar de se tornar muito especialista nessas áreas. Vantagens e desvantagens são muito parecidas com as de definição de nicho de mercado. Né? Quando você é full service, você tem uma gama mais ampla, você pode atender mais possibilidades de demandas. E apesar de ser full service, pode ter serviços que você não faça. Por exemplo, na Hawk, né, nós somos uma consultoria full service de growth marketing, porém a gente é especializado em uma área específica, que é growth marketing, mas eu tenho o serviço de design, de produção de conteúdo, não vendemos separadamente esses serviços, tá? Então, se o cara, né, um cliente chega e fala, olha, eu quero contratar apenas produção de conteúdo. Não, a gente não faz. Ah, eu quero contratar uma marca, eu quero fazer branding. Nós não trabalhamos com criação de marca, tá? Então é uma escolha também que a gente teve aí. Bom, ferramentas. Eu vou falar de algumas ferramentas, vou comentar um pouco sobre elas. E não vou aprofundar, obviamente, mas para você ter uma noção das possibilidades aí que você pode ter com relação a ferramentas que você vai precisar para começar a sua agência. O Slack é uma ferramenta gratuita de conversa, né? Uma ferramenta de mensageria ali, de troca de mensagens, que nós utilizamos aqui para organizar e estruturar os projetos, né? No caso, os clientes dentro da Hawk, e você pode usar dentro da sua agência para organizar, setorizar áreas, né? A área de design, a área de gestão de projetos, a área de gestão de tráfego, ou setorizar por cliente. Então, ó, dentro desse canal específico, a gente só fala de assuntos relacionados a este cliente. Dentro desse outro canal específico, sobre esse outro cliente. Né? Eu estou falando canal porque é como a ferramenta se organiza. Né? Você cria canais dentro da ferramenta e ela vira uma ferramenta de troca de mensagens. Lá em 2013, né, quando a gente começou essa operação de marketing digital, a gente usava o Facebook Messenger. Então, assim, era uma confusão. A gente conversava internamente entre os times utilizando o Facebook Messenger. Imagina a confusão que era isso. Então, você não tinha muito histórico, você não tinha separação
de assunto, era realmente bem bagunçado e o Slack ele ajudou muito a gente a organizar isso internamente. O Ethos, talvez você até já conheça, é uma ferramenta de gestão de social media para agendamento de postagens, gestão de relatórios de social media, ali naquela frente mais de conteúdo mesmo para redes sociais. Não tem muito segredo, tem várias ferramentas hoje no mercado, mas a Ethos ajuda bastante. O Siga, ele é um software de gestão de agências, ele foi criado para agências tradicionais, foi adaptado de algum modo para agências de marketing digital. É uma ferramenta que eu gosto bastante porque gera relatórios bem interessantes para te ajudar a conduzir a sua operação. Então, ele já tem integrado um timesheet, né, que é a quantidade de horas que cada pessoa trabalha dentro da operação, e isso te ajuda aí a organizar melhor dentro da agência ali como que você vai distribuir clientes, distribuir atividades, e ele também gera relatório de horas por funcionários, né, por pessoas do time. Então, o Siga é uma ferramenta simples, fácil de usar, que você consegue fazer a gestão aí das suas atividades de forma bem fácil, bem rápida e gera relatórios aí, o que ajuda bastante. O ClickUp, ele faz a função do Siga, mas a gente utiliza ele para projetos, tá? A gente hoje internamente separa essa questão de operação do dia a dia ali, que a gente chama de assessoria, da frente de consultoria, que é por projetos. Mas você pode ter aí na sua agência ou só o Siga ou só o ClickUp, que vai atender super bem. O ClickUp é uma ferramenta também muito boa para gestão de projetos, que vai te ajudar a organizar os seus projetos aí, criar os seus cronogramas, alinhar isso com o cliente, e é uma ferramenta excelente para essa função. O Notion é uma ferramenta que ele serve basicamente para documentação. Você pode usar o Notion para muita coisa. Ele tem Kanban, ele tem como você criar as tabelas ali dentro do Notion, mas a gente usa ele mais como uma ferramenta de documentação. Então, hoje é uma das principais ferramentas, se não a principal, que a gente utiliza aqui. Ele tem vários templates, né? A gente consegue criar templates para diversas áreas, né, dentro da agência. Você pode utilizar ele para documentar as suas dailies, né, que é um ritual que a gente tem aqui também, que eu posso falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Você pode documentar suas reuniões com clientes, né? Então você tem uma reunião com o cliente, você documenta tudo ali no Notion, separa por pastas, registra tudo. Uma ferramenta muito boa que ajuda muito no processo de agência e assim traz muita organização para o negócio, tá? Google Drive não dá para viver sem. Todo o pacote do Workspace do Google, né? Tanto de e-mail quanto o próprio Google Drive. E aí a gente utiliza aí todo o pacote de tanto de armazenamento de arquivos, o Google Meet para as reuniões, né, que é a ferramenta do Workspace do Google também, e o Google Calendar como agenda aí para organizar as reuniões e atividades. Workspace, né, que na verdade o Workspace é o próprio Workspace da Google aí, né, que eu acabei de comentar. E o ClickSign é uma ferramenta para gestão de documentos, de contratos, né, de envio de contrato para assinatura. Geralmente a maioria dos clientes são de fora, então o ClickSign se já faz uma assinatura digital, já agiliza bastante esse processo. Então é uma ferramenta excelente que a gente já usa também há bastante tempo e complementa esse rol de ferramentas. Mas tem muitas outras ferramentas ainda. Né? Essas aqui seriam as ferramentas básicas para você começar a sua agência, começar o seu negócio. Vão te ajudar aí no dia a dia demais. Né? A gente, quando começou, não tinha nada disso de ferramenta ainda, a gente ia improvisando as coisas, mas muitas dessas ferramentas vão ajudar bastante. Não são ferramentas caras, todas são bem acessíveis e são ótimas para você poder começar o seu negócio. Bom, falando de processos, né, que é o básico para você começar o negócio, e esses processos também são documentados lá no Notion, né, são processos iniciais ali que são importantes de você ter aí, de um jeito ou de outro, tá, para começar o negócio da forma correta
e bem como eu falei lá no começo, pensando grande, ok? Onboarding de funcionário, tá? É uma coisa que você só pensa quando você começa a contratar. Você não pensa agora. Você começa, vai fazendo, daí você contrata uma pessoa, você pensa, putz, mas eu não tenho um onboarding, como que eu faço? Tem uma série de coisas que você precisa fazer quando alguém entra. Tem a parte burocrática, tem a parte operacional, né, que você precisa criar uma conta de e-mail, você precisa criar um usuário na ferramenta de gestão de projetos, você precisa criar um usuário no Slack, você precisa criar, você precisa configurar uma assinatura, criar uma assinatura de e-mail, você precisa configurar essa assinatura de e-mail, você precisa passar para essa pessoa mais ou menos como que funciona a empresa, como que está organizada a operação. Se você já tem esse onboarding definido, isso facilita muito a sua vida. Se você já tem isso gravado, se você já tem isso, um script disso documentado, fica muito mais simples, muito mais fácil. Checklist, documentação, telas gravadas de como que as coisas funcionam, vai ajudar muito a sua vida, ok? Onboarding de cliente. Pô, fechou um cliente, o que eu tenho que fazer? É uma série de atividades também. Você precisa assinar contrato, assinou o contrato, que dia que começa? Qual o próximo passo? O cliente sempre pergunta, qual o próximo passo? Você precisa já ter isso em mãos, né? Ou seja, você precisa ter isso documentado, precisa ter um checklist disso, precisa ter essa jornada já estabelecida. Você vai precisar criar uma pasta do cliente lá no Drive, você vai precisar criar uma pasta do cliente no Notion, você vai precisar criar uma conta do cliente dentro da sua ferramenta de gestão de projetos. Você precisa criar o canal do cliente no Slack, você precisa fazer uma reunião com o time para brifar o time, precisa brifar o cliente. Então, assim, uma série de ações que você precisa fazer que você já tem que ter um onboarding de cliente também desenhado, beleza? Rituais internos. Que é isso? Daily, né? Reunião diária com o time. Como que faz, né? Como que a gente documenta, como que a gente faz, conduz essa reunião, quem participa, como que participa, weeklies, que são as reuniões semanais, para que serve, qual o objetivo delas, como que a gente conduz com elas. Então, todos esses rituais internos também é legal você ter isso desenhado. Rituais com o cliente, de quanto em quanto tempo eu falo com o cliente, quais são as regras ali de comunicação com o cliente, por onde eu vou conversar com ele, eu vou criar um grupo no WhatsApp, eu vou falar por Slack, eu vou falar por e-mail, eu vou falar por telefone, né? Qual o canal oficial de atendimento, quando esse cliente precisa chamar alguém, como que eu apresento relatório, de quanto em quanto tempo eu apresento resultado, como que eu mostro para o cliente como está a jornada dele dentro da agência. Então esses rituais também precisam ser definidos. Gente, falamos de mindset, falamos de nome, marca, branding, falamos de definição de nicho, estruturação da sua operação, os serviços que você vai entregar, as ferramentas que podem te auxiliar aí e os processos iniciais que você precisa ter. Então foi aí 40 minutos de conversa, uma aula completa dos primeiros passos, né? Lembra que eu falei que é os primeiros passos, né? Tá até escrito ali, ó, criando uma agência, né? São os primeiros passos para você começar esse negócio. Então você tem vários outros passos na sequência aí, e aqui você vai encontrar bastante conteúdo sobre todos esses passos que você tem que ter aí para o seu negócio funcionar, mas isso aqui já vai te dar um norte, já vai te ajudar a tirar essa ideia do papel e começar o seu negócio, ok? Você que ficou até o final aí, muito obrigado, deixa o seu like, se inscreve aí também no canal para receber sempre que a gente publicar um vídeo novo, e acompanha aí também no Instagram, você vai acompanhar lá o @Julian, tá? Lá no Instagram. E é isso aí, gente. Obrigado, valeu, até a próxima.